Boa noite toda a igreja, boa noite você que está nos acompanhando nas redes sociais. Quero convidar você agora a abrir sua Bíblia em Salmo 7, do 8 ao 13. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já em mim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu és justo, Deus. Provas o meu coração e a mente. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira com todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os seus perseguidores. Essa palavra, ela te conforta, ela te assusta? Que Deus, Ele é um Deus justo. Muitas vezes a gente quer justiça, né? A gente se acha muito injusto. Mas e quando você é o réu, que você está sendo julgado? Você acha que aquilo está sendo certo ou está sendo errado? Que você possa hoje, nessa noite, estar olhando para dentro de você. E você pode saber que Deus é um Deus justo, um Deus amoroso, mas Ele é justo. E Ele está com você todos os dias. Amém, igreja? Quero orar, convidar vocês a fechar seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Senhor, venha, Deus amado, estar nesse culto aqui, como eu sei que o Senhor já está, Pai. Queremos, Deus amado, sentir Tua presença, Pai. Queremos, Deus amado, nesse culto de ceia, Pai, poder, Deus amado, sentir que somos parte do Seu corpo, Pai, que somos realmente, Deus amado, justo, que o Senhor é justo com a gente. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, igreja. Queria estar convidando todo mundo a estar se colocando de pé. A gente está iniciando esse momento de louvor.
Deus, Pai. Nessa noite nós entregamos nosso louvor ao Senhor, Deus. Te agradecendo por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor vai fazer, Deus. Boa noite, que alegria estarmos na casa do nosso Deus, adorando, louvando, e que alegria estar na sua companhia. Tempo muito agradável, tempo muito gostoso, e Deus tem muito mais, para ministrar nas nossas vidas nessa noite. Mas antes disso, eu gostaria de estar orando com você pelos nossos dízimos e também pelas nossas ofertas. Eu não vou ler um texto aqui nesse momento, mas vou só citar a experiência de Caim e de Abel, onde no gesto deles ofertarem, um faz naquele momento, resolve naquela hora, e outro já tem um princípio, já tem algo que traz de longa data, é uma coisa muito mais pensada. Então, aqui nessa igreja, em todas as igrejas, eu não acredito que esse momento da gente dizimar e ofertar seja um momento assim, para Deus nos lembrar disso, mas é o contrário, é algo nosso na direção de Deus, um momento onde a gente tem a oportunidade de agradecer a Deus, de entregar a Ele parte daquilo que Ele nos tem dado e de fazer tudo isso com muita alegria. Então é algo que já me acompanha, algo que eu trouxe de casa, algo para o qual eu já me preparei e quero orar com você nessa noite. Algumas pessoas já antes do culto vêm, trazem um alimento, depositam ali. Vamos orar por esse alimento, vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas, vamos orar por alguém que talvez já tenha de alguma outra forma entregado ao longo da semana. Então, se você tem essa intenção, segure aí o seu dízimo, segure aí a sua oferta e agradeça a Deus por seu dízimo, pela sua oferta. Se você não tem essa intenção nessa noite, encontre algo para agradecer a Deus, aproveite esse momento e agradeça a Deus por alguma coisa que Ele está colocando no seu coração nesse momento. Deus, nós queremos te agradecer, Deus, pelo teu cuidado e pela tua provisão sobre as nossas vidas. Consagro a Deus esses dízimos, essas ofertas, a oferta de alimento. Recebe, Deus, também os motivos de gratidão que o seu povo coloca diante de ti nesse momento em oração. Deus, abençoe a todos nós, abençoe as nossas famílias, dá sabedoria à tua igreja, Deus, para administrar esses recursos, seja financeiro, seja alimento, seja as pessoas que a gente convive e caminha junto, Deus, te seguindo e te servindo, Pai, que em tudo o Senhor possa nos sustentar e suprir, e que a gente sempre tenha alegria e motivos para te agradecer, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Se você tem o desejo, pode fazer nesse momento, com muita alegria, se dirigir aqui à frente, entregar ao Senhor o seu dízimo ou sua oferta. Eu quero dar um único aviso, de que essa semana o prefeito, vereadores lá fizeram uma alteração no decreto. Então, eu acho que eram os idosos, estavam proibidos de estar presentes nesse momento. Então, eles alteraram o decreto e agora passou a ser uma recomendação. Então, recomenda-se, que não esteja presente. Porém, se a pessoa quiser estar presente, não tá contra a lei, não está fora da lei e não tem nada de errado. Então, que cada um, pense na sua vida, cada um resolva com a sua família e, se tiver o desejo, pode estar presente. E como igreja, eu disse no grupo essa semana, e repito, nós continuamos com os mesmos cuidados, a necessidade de usarmos máscara, de usarmos álcool gel e até os cuidados a gente se encontrar e se cumprimentar. Eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1.
Paranaense, capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 ao 9. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sob pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, no monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Eu quero que você coloque sua vida diante de Deus nesse momento, e quero fazer uma oração junto com você. Porque às vezes a gente vem para a igreja e a gente carrega algumas coisas, né? E como o Dimerson falou no início do culto, às vezes a gente vai sentindo aquele peso, a gente vai sentindo aquela culpa diante de Deus, e a gente não ora, não pede perdão. Eu mesmo às vezes já vivi isso na igreja. Ele já está no último louvor, eu estou caindo em mim, né? Estou começando a aproveitar aquilo, e naquele último momento eu faço uma oração, eu peço perdão a Deus, eu direciono o meu coração àquilo que Deus tem para me ministrar naquela noite, e fica aquela sensação: por que eu não orei antes? Por que eu não aproveitei antes? Então, hoje é culto de Santa Ceia, né? É momento da gente orar, da gente pedir perdão diante de Deus. Então eu quero que você ore a Deus, peça perdão pelas suas falhas e de alguma forma direcione o seu coração ao Senhor, para que você esteja sensível àquilo que Ele tem para te ministrar nessa noite. Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, por esse culto, pela Tua Palavra, e colocar as nossas vidas diante de Ti, Deus. Não sei se há algum peso na vida de alguém aqui, se é o pecado, se é alguma coisa que está nos entristecendo, está nos magoando. Deus, eu não quero ficar pensando, eu não quero ficar justificando, eu quero tão somente, Deus, pedir que o Senhor nos perdoe, pedir que o Senhor nos ajude e que nós estejamos sensíveis àquilo que o Senhor tem para nos ministrar nesse momento, Deus. Que possamos absorver a Tua Palavra, Deus, e sair daqui diferentes, sair daqui tocados por Ti, tocados pela Tua Palavra, né? Pelo momento de Santa Ceia que teremos depois, em nome de Jesus, amém. Eu falei na quinta-feira, e nesse mês de setembro nós vamos trabalhar um tema, e eu pensei no tema do Setembro Amarelo, né? Que é um mês que fala-se, né, da prevenção ao suicídio, e fala também de algumas doenças da mente. E para não ficar uma palestra de psicologia aqui, porque a gente vai pensar em Deus, a gente vai pensar na palavra, eu pensei em perceber na Bíblia, né, algumas pessoas, alguns personagens que por conta de ser humano mesmo, né, viveram esses momentos de dificuldade. Pessoas que estiveram deprimidos, pessoas que talvez pensaram até mesmo em morrer. E Deus me fez lembrar de Elias. Nós lemos, ele foi alguém que a gente percebe que ele está profundamente deprimido e a gente vê ele desejando morrer. E a gente vai olhar para a história dele, como Deus, né, cuidou dele, como Deus o direcionou nesse tempo tão difícil. Eu comentei na quinta-feira e vou voltar a repetir aqui nesse momento. A igreja falhou ao longo do tempo ao conversar sobre essas coisas, né? Muitas vezes foi ministrado que certas questões e questões de saúde, para a gente não ter esse entendimento, não ter essa sabedoria, né? Muitos pastores às vezes ministraram que isso é
coisa do inimigo, é coisa do diabo, é algo para a gente repreender, que fosse alguma coisa espiritual assim. E hoje nós bem sabemos que tem certas coisas que são uma doença da mente, a questão da ansiedade, a questão da depressão, e a gente precisa de uma ajuda profissional às vezes. Nós precisamos estar próximos da nossa família, nós precisamos de amigos, nós precisamos desta família aqui. E eu creio assim que Deus é um Deus que opera milagres, que cura, e que Ele trabalha através desses profissionais, trabalha, né, junto com a nossa família, trabalha junto com os nossos amigos, e pode sim nos ajudar e nos curar em uma situação de depressão ou em outra qualquer que a gente venha a enfrentar. E o que nós podemos perceber nessa noite através da vida de Elias? Elias, ele sofreu uma ameaça de morte. A rainha Jezabel disse que ia matar ele, jurou que ia matar ele, e do nada assim, de repente, ele sente muito medo, ele tem uma dificuldade de lidar com essa situação, e a gente percebe ele se isolando cada vez mais, e ele chega a quase morrer por conta disso. Então, porque ele estava com medo de morrer, porque talvez ele estava cansado do seu ministério, né, da tarefa que estava sobre os seus ombros, e a gente vê ele ficando muito deprimido com tudo isso que estava acontecendo. E Elias, ele foi um homem assim que Deus usou ele e operou coisas, né, tremendas através da vida dele. A gente olha para a Bíblia, ele foi um homem que orou e caiu fogo do céu, né? Foi um homem que foi capaz ali de lutar e vencer os profetas de Baal. Ele profetizou que iriam ficar anos sem chover, e anos ficaram sem chover. Depois ele pegou e orou para chover, e choveu. Teve uma viúva que não tinha comida, foi até a casa dela lá e orou com ela, e ela cansou de arrumar vasilha, né, para encher de azeite, e Deus fez um milagre na casa daquela mulher através da vida de Elias. E isso não fez dele, né, nem mais nem menos humano do que eu e você. Ele conhecendo a Deus, né, coisas maravilhosas aconteceram através da vida dele, e mesmo assim nesse texto a gente vê ele deprimido, a gente vê ele em uma situação de dificuldade. E isso também pode acontecer com a gente, nós sermos pegos de surpresa e estarmos diante de uma situação que a gente não sabe como lidar. De repente pode acontecer uma pandemia, né, igual a gente está tendo de enfrentar, problemas familiares, problemas no trabalho, às vezes a questão do desemprego, problemas financeiros. Pessoas lidam também com situação onde sofrem com a violência, né? Pessoas sofrem algum tipo de violência, sofrem algum tipo de abuso, né? E como lidar com isso tudo? Elias teve de lidar com uma situação semelhante. E quando eu olho para a vida dele, como tudo aconteceu com Elias, algo me vem à mente. Elias, no momento que ele recebeu a notícia, né, de que a rainha estava ameaçando ele de morte, ele tinha vivido uma grande vitória. Foi quando caiu fogo do céu, foi quando ele derrotou os profetas de Baal, foi quando ele orou e choveu. E logo em seguida ele fala assim que ele teve que correr porque a chuva era tanta. Aí diz assim que o Espírito de Deus veio sobre ele e ele correu mais que o rei que estava na carruagem. E é exatamente nesses momentos de uma grande vitória, ou talvez, né, seguidos uma batalha difícil, que a gente está mais cansado e que é difícil a gente tomar certas decisões. Eu lembro de um exemplo uma estatística de trânsito, por exemplo. Ele fala assim que numa viagem, né, quando é que acontece a maioria dos acidentes? Fala assim que a maioria dos acidentes ao longo de uma viagem acontece quando a pessoa já está quase chegando em casa. Porque quando a pessoa está mais cansada, mas conhece o caminho, fica mais tranquila, né? Relaxa, descansa, acha que está tudo bem, e é geralmente chegando em casa que a pessoa presta menos atenção, não toma as melhores decisões ali naquele momento, e é quando a maioria dos acidentes acontece. Então Elias está vivendo esse momento que é seguido uma batalha, seguido uma grande vitória, né? Quando ele acha que já estou quase em casa, já está tudo certo, né? Porque Deus veio, eu venci os profetas de Baal, na cabeça dele, agora está tudo certo. O povo vai entender, o povo vai buscar a Deus, e não vai ter, o rei estava lá, o rei viu, não tem como o rei e a rainha não acreditar, agora tudo vai se resolver. E de repente nada acontece da forma como ele imaginava que as coisas fossem acontecer. E aí, né, frustrado, né, profundamente deprimido com aquela situação, ele toma a pior decisão que ele poderia tomar naquele momento.
A gente percebe aí no versículo 3, que quando ele recebe a notícia, ele estando com muito medo, para salvar a vida dele, ele sai dali, vai até uma cidade, deixa o seu ajudante ali naquela cidade e começa a seguir viagem sozinho e se distanciar cada vez mais das pessoas. Quando nós falamos sobre depressão, o isolamento social, a gente se isolar e se distanciar das pessoas e querer ficar cada vez mais sozinho, é um dos sintomas, é um dos primeiros sintomas da depressão. E isso é uma atitude destrutiva, porque se eu me afasto de quem pode perceber, se eu me afasto de quem pode me ajudar, a tendência é a situação ir piorando cada vez mais. E a gente se isola por conta de uma frustração, a gente se isola por conta de uma rejeição. E qual foi a frustração e a rejeição de Elias? Ele se sentiu rejeitado pelo povo, ele se sentiu rejeitado pelo rei e pela rainha. Talvez na sua mente ele pensasse: eu orei tanto, eu jejuei tanto, Deus me usou, o milagre aconteceu, eu pensei que agora tudo ia mudar e parece que as coisas pioraram. E vivendo esse sentimento de rejeição, ele se isola cada vez mais. E o que a Bíblia nos ensina nesse sentido? Quando eu percebo o erro de Elias, que atitude nós devemos tomar nesse momento? A Bíblia nos ensina que Deus nos criou para o relacionamento. Nenhum de nós se fez sozinho, precisou de pelo menos 2 pessoas para cada um de nós nascer, e ao longo da nossa vida a gente aprende com as outras pessoas, e nós precisamos também desenvolver esse relacionamento com as outras pessoas. A Bíblia vai dizer que melhor é serem 2 do que 1, porque se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, viver e resolver as coisas sozinho não pode ser uma opção para mim e para você. Ainda hoje pela manhã, na escola dominical, eu falei alguma coisa sobre isso. Que o grande problema é que a gente quer que as coisas sejam tudo do nosso jeito, que tudo aconteça do jeito que a gente gostaria. Só que não acontece. Eu me relacionar com a minha família, eu me relacionar com os meus amigos, eu me relacionar com vocês aqui, as pessoas não se comportam da forma como a gente espera e gostaria que elas se comportassem. As pessoas às vezes nos magoam, as pessoas às vezes tomam certas atitudes que nos ferem, que nos frustram. E o grande problema é que a gente vai na contramão daquilo que a Bíblia diz. Ao longo da nossa vida a gente vai desistindo das pessoas. Pisou no meu calcanhar, me ofendeu, não quero saber mais. É igual aconteceu ali com Elias. Eu imagino Elias, não quero mais saber desse povo, não quero mais saber desse rei e dessa rainha. E se todo mundo pensar assim, eu posso aqui imaginar aquele menino, era o ajudante dele, ele levou na cidade, largou lá. Esse menino também poderia pensar: olha só para você ver, meu amigo, caminhei com ele tanto tempo, agora ele me largou aqui e foi embora, também não quero mais saber. E de não quero mais saber, em não quero mais saber, ao longo de uma vida toda, a gente abre mão de tantas pessoas. Hoje pela manhã na escola dominical a gente falou sobre envelhecer, sobre a velhice. E tem tantas pessoas que chegam no final da vida e tem esse arrependimento, Queria ter mais pessoas ao meu redor, mas sempre foi tão difícil me relacionar com a família, com os amigos, Abrir mão de tantas pessoas. Então a Bíblia ela nos ensina que nós precisamos ter essa capacidade de perdoar. Nós precisamos ter a capacidade de consertar as coisas. Por mais que as pessoas às vezes vão nos magoar, vão nos ferir, nós não podemos abrir mão das outras pessoas. Nós precisamos ter uma forma de pensar e um coração diferente. Nós precisamos pensar como o Senhor pensa também. E fica muito claro aqui a trama de Elias. Eu vejo que Elias, ele literalmente está tramando um suicídio ali. Se a gente prestar atenção no versículo 3, no versículo 4, no versículo 3 ele fala assim: resolvi isso para salvar a minha vida. Só que no versículo 4 ele está debaixo de uma árvore, orando a Deus e pedindo para morrer, Como é que alguém que quer viver, sai de perto de todo mundo, entra no meio do deserto, vai parar no meio do nada, sem comida, sem água, sem nada, e quando ele vê, ele está fraco debaixo de uma árvore, prestes a morrer. Não fosse Deus, ir lá naquele momento e enviar anjos para cuidar dele, talvez ele tivesse mesmo morrido. Então vê aí, fica claro que ele está vivendo um quadro grave de depressão
e fica claro aqui que Elias é alguém que está buscando morrer. E nesse texto é possível aprender bastante com Deus e na forma como Deus se relaciona com Elias nesse momento. Eu não sei o que é estar deprimido. A gente tenta pesquisar, mas só sabe mesmo quem passa. E pesquisando sobre depressão diz assim, né, que quando a gente quer ajudar alguém que está com depressão, eu querer dar uma resposta para a pessoa, ou eu querer fazer uma crítica, ou eu resolver sozinho, não ajuda. O que aquela pessoa precisa naquele momento é de atenção de alguém que esteja disposto a ouvir sem criticar, ouvir sem julgar. E eu percebo essa atitude em Deus, no cuidado que Deus está tendo com o profeta Elias. Porque os anjos vão lá, acorda ele, trata dele 2 vezes, né? E não fala nada, não julga, não chama a atenção. E esse tempo que Elias descansa e a comida que ele comeu dá força para ele andar 40 dias ali. Ele chega numa montanha e ele se enfia lá dentro de uma caverna, né? Ele ainda se isola ainda mais. E uma vez que ele está nessa caverna, o próprio Deus vai ao encontro de Elias e começa a tentar chamar ele para fora. No versículo de número 9, né? 9 fala que ele entrou numa caverna e ele passa a noite ali naquela caverna e logo em seguida Deus fala para ele, né? O que você está fazendo aqui, Elias? Eu não li o texto todo para a leitura não ficar longa, mas depois você pode ler esse capítulo 19 na sua casa. Deus vai tentar conversar com ele mais vezes, Deus vai dizer outras coisas para ele, mas em momento algum Deus julga ele, Deus briga com ele, né? Deus chama a atenção dele. Nós precisamos ter essa mesma atitude ao lidar com alguém que esteja vivendo aí uma situação de depressão, que esteja enfrentando esse momento de dificuldade. E Elias, ele tem uma experiência pessoal com Deus naquele momento, porque ele conhecia o Deus que fazia grandes milagres, né, que acontecia coisas maravilhosas. Deus tenta chamar ele para fora, ele não sai, e aí diz que de repente, né, rompe-se uma montanha, de repente tem um terremoto, um forte vento, fogo do céu, acontece um monte de coisa e em nada daquilo ele percebe Deus. E aí de repente, por último, diz assim que ele ouve uma brisa suave, um vento tranquilo, e nisso ele percebe Deus e de alguma forma ele sai para fora. Não tem como explicar isso, mas é uma experiência pessoal ali que ele tem com Deus e que faz com que ele saia daquela caverna. E fica essa lição para mim, para você. Eu vou ler só mais um versículo para a gente já caminhar para o fim, que é o versículo de número 15. Elias vai sair para fora da caverna e Deus vai falar assim para ele: disse-lhe o Senhor, vai e volta ao teu caminho. O tempo todo eu vejo um Deus preocupado em ajudar, o tempo todo eu vejo um Deus preocupado em tirar ele para fora daquela caverna e preocupado em colocar ele de volta na direção das outras pessoas, porque ele saiu de perto das outras pessoas. E quando Deus fala para ele, volta ao teu caminho, Deus quer colocar ele de volta, né, nessa direção, porque não é bom que a gente viva só, porque não é bom que a gente caminhe sozinho. E quando Deus tira Elias daquela caverna, Deus livra ele, né, dessa solidão, desse sentimento que ele talvez estivesse sentindo. Eu não vou falar a história para não ficar muito longo, mas depois você pode ler. Ele tinha tanto medo de Jezabel, e Deus tira ele dali, dá algumas orientações para ele, fala, vai lá e ora por fulano, ora por ciclano, essas pessoas vão te ajudar, e você vai ver como tudo vai se resolver. E de fato ele sai, ele ora outras pessoas, ele ora por outro profeta, que é Eliseu no caso, e Jezabel ali tem um fim e nem dá tanta dor de cabeça assim para ele. É uma situação com a qual ele se tanto, mas se preocupou por estar cansado, né? Lembra que eu falei? É um momento após a vitória, é um momento após uma batalha, a gente está muito cansado e não tem condição de tomar as melhores decisões. E por ter se distanciado das pessoas, isso fica ainda mais difícil para ele, porque ele não tinha perto de si alguém que fosse capaz de ajudá-lo a perceber essas coisas. Então, com essa mensagem, Deus diz para mim e para você que nós precisamos uns dos outros, né? Que nós precisamos de quem nos ajude, que nós precisamos também ser aquela pessoa que tem a capacidade de ajudar outras pessoas, e que não é para a gente ficar dentro da caverna. Deus quer que a gente saia para fora
e como o Dimers falou no começo do culto, né? Deus não está chamando a gente para brigar, Deus não está chamando a gente para julgar, pelo contrário, Deus chama a gente de forma amorosa e Deus quer cuidar de mim, Deus quer cuidar de você. E nessa noite a gente vai participar da ceia, essa noite é a noite de Santa Ceia. E eu entendo que também esse pão que está aqui, esse suco que está aqui nessa mesa também, é Deus chamando eu e você para a gente estar junto, para a gente conviver como pessoas, seres humanos que nós somos, né? Cada um com as suas limitações, com as suas dificuldades, mas é Deus chamando a gente para nós estarmos mais juntos, para nós sairmos da nossa caverna, é Deus trazendo alegria para a nossa vida e Deus nos reconduzindo ao caminho de vida, Deus nos reconduzindo à sua palavra, propósito que Ele tem para cada um de nós. E que assim como foi com Elias, que foi capaz ali, demorou, mas ele conseguiu, né, na brisa suave, ouvir a voz de Deus e atender ao chamado do Senhor, que você também, né, atenda ao chamado de Deus e participe desse momento, né, que você coma desse pão, que você tome esse suco e que você deixe Deus cuidar de você. Eu também já aprendi, já ouvi isso na igreja, mas eu sempre digo o contrário, porque é isso que eu creio que é mais bíblico, né? Algumas pessoas deixam de ser, algumas pessoas deixam de participar desse momento. E você não crê em Jesus? Você não crê que Deus tem perdão para a sua vida? Você não crê que Deus pode te ajudar a ser melhor? Então eu creio. Então peça perdão para Deus e não deixe de aproveitar esse momento. Isso é para nos fortalecer. Isso é para que a gente tenha comunhão, isso é para nos abençoar nos dias que vão se seguir. Então eu sempre gosto de reforçar para que a gente não deixe de participar desse momento. E eu quero fazer uma oração com você. A gente já orou pedindo a Deus que nos perdoe e nós vamos orar agora, né? Pedindo a Deus que abençoe esse pão, que abençoe esse suco e que isso nos fortaleça nesse momento, que isso nos dê essa capacidade de amar, de não desistir das pessoas e de estar sempre próximo, sempre próxima de alguém que possa nos ajudar a prosseguir. Deus, eu quero te agradecer, Deus, por essa mesa que aqui está posta e quero pedir, Deus, que o Senhor abençoe, Deus, esse pão, que o Senhor abençoe esse suco, Deus, consagre esses elementos, Deus, que eles nos fortaleçam, que eles nos animem como igreja, Deus, e que nas dificuldades com as quais a gente se depara ao longo da nossa vida, que esse momento possa nos fortalecer, que a Tua presença nos sustente, Deus. Ministra-nos assim como o Senhor ministrou Elias, Pai, que através desse momento o Senhor venha ao nosso encontro e nos fortaleça, Deus, para enfrentarmos esse mês que se inicia. Se a nossa dificuldade for a depressão, se nós estivermos nessa situação, se nós estivermos vivendo algo, Deus, uma ansiedade, qualquer coisa que for, que o Senhor nos fortaleça e coloque pessoas no nosso caminho, Deus. E se nós estamos bem, se nós não temos vivido isso, dá-nos também a capacidade de ajudar outras pessoas. Une a Tua igreja, fortalece o Teu povo, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Vou chamar duas pessoas de surpresa hoje para me ajudar. Vou chamar a Marisa e a Camila para vir aqui ajudar a servir. E eu vou ler aqui, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então a gente come, a gente bebe, para se lembrar que precisamos de Deus, que é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos une, e é isso que nos motiva a prosseguir. Então eu convido você, com alegria, a chegar aqui à frente e
pegar o pão, pegar o suco, volta do seu lugar e espera para a gente cear todo mundo junto. Se coloque de pé. Vamos juntos e com alegria comer desse pão e beber desse suco. O pastor começa a rir assim e fala: o que o pastor está pensando? Quem que ele vai pegar de surpresa? O que ele vai aprontar nessa hora, né? Eu vou pedir para a Patrícia orar de surpresa. Pai querido, muito obrigada por esse momento de comunhão, Jesus. Obrigada porque nesse momento a gente tem a certeza que nós somos uma família em Ti, Pai. E que a cada vez que a gente tiver um encontro contigo, que a gente se lembre disso, Pai.
que a gente não é sozinho, a gente não nasceu sozinho, a gente não vive sozinho e a vida não faz sentido assim, papai. Mas que a gente tenha a certeza, Deus, que a vida só faz sentido em família, Pai. Só faz sentido te chamando de pai e chamando os outros de irmão, Deus. Que realmente a gente tenha essa convicção neste momento, Pai. Que o Senhor agora dentro de nós, através do pão e do vinho, que seja realmente um fortalecimento para as nossas almas, Deus, para o nosso espírito, que seja um fortalecimento para a nossa caminhada, Pai, que a gente não caminhe mais de qualquer jeito, mas sabendo a direção certa, porque a gente tem um Pai, a gente sabe a direção que a gente tem que seguir, que é para Ti, Papai, e a gente te agradece muito por isso, Deus, que ninguém nunca se sinta sozinho aqui, Pai, que a gente realmente tenha essa certeza que o Senhor está conosco e que a gente tem muitos irmãos, Deus. Muito obrigada pelo privilégio de poder lembrar de Ti, lembrar da Tua morte e ressurreição, Jesus. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que ao retornar para os nossos lares a gente não se esqueça, com tudo que conversamos, com aquilo que a palavra nos ensina, por mais sozinhos que a gente se sinta, por mais difícil que seja a situação, Deus sabe exatamente onde a gente está, Ele vai ao nosso encontro para nos ajudar e Ele também envia pessoas para fazerem isso. E que a gente se permita receber essa ajuda de Deus, receber a ajuda das outras pessoas e que nós sejamos ao longo dessa semana, pessoas que se dispõem a ajudar, que se dispõem a sentar para ouvir, sentar para entender o que o outro, o que a outra está sentindo naquele momento de dificuldade. Que Deus te abençoe através dessa noite, desse culto, desse tempo de louvor, de ceia, e que você retorne para o seu lar, tocada pelo Senhor e com muita alegria para a semana que se inicia. Não deixe de ir sem desejar uma palavra de bênção a alguém, sem conversar com alguém, e que Deus te abençoe. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre as nossas vidas e também sobre todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.